nós trazemos desde criança um forte sentimento de justiça, né? Como dói quando a criança é castigada sem nenhum motivo aparente, ou quando ela é corrigida sem motivos, ou quando lhe é tirado alguma coisa de uma forma brusca. Como dói uma calúnia, uma mentira, uma difamação, não é verdade? A mágoa profunda que nos causa a injustiça deve mover-nos a amar a virtude da justiça e a defendê-la sempre. Bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos na série A Conquista das Virtudes e hoje nós vamos falar então um pouquinho da virtude da justiça. Para isso nós vamos pedir a Nossa Senhora, que é a mãe de todas as virtudes, que esteja aqui conosco, né? Nos ajudando a acolher esta palavra, que vai então entrando no nosso coração, vai ganhando força e espaço para crescer, né? Como uma árvore grande e frondosa, né? Onde o Senhor vai depositar ali muitos frutos de graça e de bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Então, estamos aqui para mais um vídeo sobre as virtudes, né? Falamos aí um pouquinho sobre a virtude da prudência, sobre a virtude da ordem, e hoje nós entramos na virtude da justiça, né? Para entender um pouquinho esse sentimento, como eu falei agora há pouco, né? Que desde criança nos acompanha, né? Seja na justiça ou na injustiça, né? Tudo que gera em nós essa mágoa, né? Essa tristeza, esse desejo, né? Da verdade, que a verdade apareça, né? Que o responsável seja punido, que as coisas se resolvam da melhor maneira possível, né? Então, nós vamos entender um pouquinho o que é esta virtude da justiça. Nós vamos começar com o Catecismo da Igreja Católica, lá na seção, no artigo 7, sobre as virtudes, né? Se você quiser anotar aí, parágrafo 1807, né? A definição da virtude de justiça, né? A justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. A justiça para com Deus chama-se virtude de religião. Então, se nós vamos pensar, né, nessa virtude da justiça, onde fala que nós devemos dar a Deus aquilo que lhe é devido, a igreja nos diz que é esse culto de adoração, né? De louvor, de gratidão, de glorificação, né? O que nós podemos dar a Deus, sendo que Ele já nos deu tudo por primeiro, né? Nossa própria vida, nossa própria existência. Tudo isso é o que nós temos que retribuir, dar a Deus, né? Como este culto de louvor, de adoração, e tudo aquilo que a gente faz é muito pouco e muito pequeno comparado a grandeza e a majestade do nosso Deus, né? E um segundo ponto, né, da virtude da justiça, que é para com os homens, né? Então, para com os homens, a virtude da justiça nos dispõe a respeitar os direitos de cada um e a estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum. O homem justo, muitas vezes mencionado nas Escrituras, distingue-se pela correção habitual de seus pensamentos e pela retidão de sua conduta para com o próximo, né? Então, essa é a definição da virtude da justiça, segundo o nosso Catecismo da Igreja Católica, né? De forma particular, colocando aqui essa última frase, né? Distingue-se pela correção habitual de seus pensamentos, né, pensamentos justos, pela retidão de sua conduta. Nós vemos lá nas Sagradas Escrituras, né, quando fala de São José, as Sagradas Escrituras nos diz, né, que era um homem justo, né, este homem que é reto, né, que tem uma conduta reta, né, uma conduta verdadeiramente boa, moralmente boa, né? Então, iniciemos meditando no que, antes de mais nada, é devido a cada pessoa.
o respeito à sua dignidade e a equidade nos juízos que fazemos dela. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar um pouquinho sobre o respeito pela dignidade, né? Já que nós estamos falando aí da virtude da justiça, que nós devemos dar a cada um segundo aquilo que lhe é devido. Então, dentro das relações humanas, né, dentro daquilo que um homem deve ao outro homem, em primeiro lugar, nós devemos ter um respeito pela dignidade. Então, todo ser humano merece imenso respeito por ser imagem de Deus, criatura de Deus, filho de Deus, sobretudo se recebeu no batismo a graça da filiação adotiva, por ser portador desde a concepção de uma alma espiritual e imortal, porque é alguém por quem Cristo morreu e que está destinado à bem-aventurança eterna. Então, nós devemos ter este respeito pela dignidade de todo homem, de toda mulher da face da terra. E uma forma penosa de desrespeito é o desprezo. Então, nós vamos ver aí que isso fere a justiça. Quando nós não respeitamos uma pessoa, nós estamos ferindo a justiça. E Cristo condena fortemente o desprezo com que certos fariseus orgulhosos oravam para os outros. Então, muitas vezes, os fariseus, que eram aqueles que se achavam maiorais, que se achavam melhores, mais justos, mais santos, mais sábios, mais tantas coisas, e eles olhavam, então, para os outros e se vangloriavam, como se fossem justos demais e os outros desprezados demais, pobres demais, simples demais. E Jesus, ele sempre condenou esse tipo de relação, esse tipo de julgamento, esse tipo de desprezo. E nós também caímos muitas vezes, neste pecado de desprezar as pessoas. Desprezar muitas vezes porque são simples, porque são pobres. Desprezar porque tem uma classe social diferente da nossa, porque pensa de uma forma diferente. Às vezes acontece também o desprezo porque uma pessoa é de uma outra raça, de uma outra língua, de uma outra profissão religiosa. Então, todas essas formas de desprezo são condenadas. Por quê? Porque todos nós somos iguais diante de Deus. Deus não despreza ninguém. E a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 10, vai dizer: guardai-vos de menosprezar um só destes pequeninos. Se fizermos alguma pessoa se sentir desprezada, nós pecamos contra a justiça. Nós não podemos fazer por atos, por atitudes, por olhares, por comentários. Nunca devemos fazer com que ninguém se sinta diminuída ou desprezada. Porque, em primeiro lugar, é uma falta contra a caridade, contra o amor. E, em segundo lugar, é uma falta contra a dignidade daquela pessoa. Então, deve sempre haver um respeito, um profundo respeito pelo meu próximo. E Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase muito bonita, e muito verdadeira e atual, onde ela diz assim: a maior pobreza não é a falta de dinheiro ou a falta de pão e de comida, mas, sobretudo, uma fome terrível de reconhecimento da dignidade que cada um deve ter. Então, como é necessário nos dias de hoje nós reconhecermos a dignidade que cada pessoa possui, sendo ela quem seja, o trabalho que ela exerce, a função que ela tem, a religião que ela professa. Tudo isso mostra que nós somos diversos, somos diferentes. Mas essa diferença não me impede de amar o meu irmão e de respeitar o meu irmão na sua dignidade de filho de Deus. Depois a gente vai ver aqui também um pouquinho sobre a questão de algumas formas de injustiça. Como a gente falou em primeiro lugar, se o desprezo é uma forma de injustiça, os juízos temerários também é uma forma de ser injusto. De não praticar a virtude da justiça. Então, o juízo temerário consiste em atribuir ao próximo um erro, um crime ou um
pecado sem fundamento, né? É aquele famoso julgamento que nós fazemos sem base nenhuma, né? Sem fundamentação nenhuma, porque achamos, porque pensamos, né? E muitas vezes atribuímos às pessoas um erro, um crime ou um pecado. E isso é muito grave, por quê? Porque nós estamos colocando a pessoa já sentada num banco de réus, né? Condenando, criticando, levando muitas vezes outras pessoas a terem também sobre ela um julgamento, e nós nem sabemos se aquilo é verdade ou não, né? Nós nos colocamos no lugar de juiz e já queremos ali logo, né, abrir uma sessão para condenar aquela pessoa. E para nós não cometermos injustiça, o Senhor nos dá um critério, então, né? Que é seguir um caminho indicado por Cristo. Então, em primeiro lugar, para julgar sem cometer injustiça, é preciso primeiro fazer o que Jesus nos indica. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículo do 3 a 5, Jesus nos fala: Por que olhas o cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, Jesus aqui, ele é um pouco duro conosco, mas ele está fazendo uma exortação, né? Muitas vezes a gente quer ir lá tirar o cisquinho que está no olho do outro, sendo que nos nossos olhos existe uma trave. A gente quer julgar, a gente quer condenar, a gente quer criticar, né? Mas não olhando que dentro de nós ou em nós existem tendências, pecados e vícios muito maiores do que aquele que nós estamos vendo no nosso irmão. Só podemos olhar bem para os outros com os olhos purificados pela humildade. Então, primeiro tirar essa trava que está nos nossos olhos, sermos humildes, sermos compassivos, misericordiosos, caridosos, né? Primeiro, e depois, sim, a gente vai até o nosso irmão para ajudá-lo, sempre nesse sentido de ajuda, jamais de acusação e de condenação. Vejamos primeiro os nossos defeitos, que talvez sejam do mesmo tipo que nos incomoda ver nos outros. Então, às vezes, a gente quer tanto corrigir o outro, né? A gente quer tanto julgar, a gente quer tanto, né, fazê-lo enxergar a verdade, e talvez o outro está sendo um espelho para mostrar o quanto nós também temos aquele defeito, aquele pecado, não é verdade? Então, Jesus nos ensina, em primeiro lugar, a tirar essa trave que está nos nossos olhos, para depois, sim, ajudar o nosso irmão. Então, como nós podemos fazer isso? Através também de uma atitude de oração, né? Se eu estou vendo que o meu irmão está incorrendo em algum pecado, o que eu devo fazer? Em primeiro lugar, rezar por este meu irmão. Em segundo lugar, a palavra nos diz que nós devemos ir até a pessoa e fazer uma correção fraterna, né? Verdadeiramente estabelecer um diálogo com ela. Se não existe fundamento para aquilo que nós estamos falando, se é somente um achismo, se é somente algo que nós pensamos sobre ela, ou que nós interpretamos dessa realidade, então vamos conversar, vamos dialogar, vamos falar com a nossa irmã: olha, eu vi isso, eu percebi isso, eu gostaria de te ajudar nisso, né? Ou isso que eu ouvi a respeito de você é verdadeiro, né? Ou essa impressão que eu tenho a teu respeito é correto, né? Estabelecer um diálogo para ali chegar a uma verdade, né? Tantas mentiras são desfeitas diante de um diálogo sincero, amigável. Se você vai até uma pessoa já com várias pedras na mão, existe a possibilidade de uma briga, né? De um racha, de uma separação. Mas se você chega para conversar dentro da caridade, dentro da verdade, dentro do amor, se você faz isso com a pessoa entendendo que a tua intenção é de ajudá-la, o diálogo já muda completamente, né? Então, em primeiro lugar, essa atitude de oração. Segundo, uma correção fraterna, sempre visando o bem e o crescimento do irmão. Tentar corrigi-la de uma forma fraterna, sempre.
né? E a palavra diz, se teu irmão te ouvir, você terá ganho, então, o teu irmão. Se o teu irmão não te escutar, né? E se realmente for verdadeiro aquilo que você precisa falar com ele, se tiver fundamentação, aquela correção. Então, a palavra nos diz que deve ser chamada uma outra pessoa dentro dessa conversa, né? Para tentar exortar o irmão, né? Chamá-lo para o caminho da conversão, da verdade. E aí deixar que a própria pessoa se decida. Né? Nós não podemos decidir e nós não podemos tirar a liberdade de cada um. Nós podemos, com amor, fazer a correção, mas esperar sempre que o outro tome a atitude que ele deseja, né? O caminho que ele quer seguir. Depois a gente vai ver também, dentro dessa parte, né, de algumas injustiças que nós podemos cometer, e que pela virtude, né, que nós estamos estudando agora da justiça, né, e nós queremos amar e respeitar os nossos irmãos, né, e sermos justos no que pensamos, no que falamos, né, e essa virtude vai exatamente nos regular para isso, nos ajudar, né, para que sejamos pessoas verdadeiras, honestas. Devemos tomar muito cuidado também com a questão da calúnia, né? O que é a calúnia? Atribuir a outros, mentindo, faltas que não cometeram. Né? Então, quando uma pessoa ela calunia a outra, ela inventa, né? Ela vai atribuir ali para aquela pessoa, de uma forma mentirosa, faltas que a outra pessoa não cometeu. E não sei se você já assistiu um filme de São Felipe Neri, se não assistiu, eu recomendo. É interessante porque havia um casal na cidade de São Felipe Neri que não gostava dele por alguns motivos. E eles começaram a caluniar, inventaram uma grande mentira ali sobre Felipe Neri. E num dado momento, o casal percebeu, né, que a mentira tinha sido um pouco extravagante e foram até ele pedir perdão, né? E aí São Felipe Neri, um santo de Deus, né, em toda a sua delicadeza, alegria e bom humor, falou para o casal, ok, quero que vocês peguem uma galinha e vocês atravessem toda a cidade depenando essa galinha e depois vocês voltem aqui. O casal achou estranho, mas fez. Depenaram a galinha, foram jogando as penas e depois voltaram. Pronto, Felipe, nós já fizemos aquilo que você mandou. E aí São Felipe Neri falou, ok, agora eu quero que vocês voltem pelo mesmo caminho que vocês passaram, e eu quero que vocês recolham todas as penas. Né? E o casal falou, impossível, né? Como recolher todas as penas? O vento já levou, o vento já carregou para todos os cantos da cidade. E aí São Felipe falou para eles, é isso que a calúnia faz na vida de uma pessoa. Quando você espalha uma mentira, dificilmente você consegue recolhê-la novamente. Então, que vocês nunca mais façam isso com ninguém. Né? Eu acho que é um grande ensinamento para a nossa vida, né? Não caluniar, não inventar, não mentir nada sobre nenhuma pessoa. Né? Por quê? Porque a gente quer ferir, muitas vezes, o outro, inventando mentiras infundadas, mas isso pode destruir uma pessoa para sempre. Né? E se a gente for perceber hoje, como isso está presente na nossa sociedade, né? Nós podemos chamar aí das fake news. Quantas notícias falsas espalhadas que queimam a reputação, denigrem a imagem da pessoa. E aí se solta na mídia isso, né, espalha-se. E aí depois de 2, 3 dias, vai dizer, olha, aquela notícia que saiu era falsa. Né? Mas o quanto que isso já denegriu a pessoa, o quanto que isso já machucou, né? O quanto que isso já queimou, né? A imagem, muito mais do que a imagem, né? A pessoa em si, como ela foi ferida por essa calúnia. A calúnia procede muitas vezes da frivolidade irresponsável, que repete informações falsas, contra a honra alheia, sem ter base nem comprovação alguma, só por tagarelice ou pelo prazer de criticar. Então a gente vê como é grave esse pecado. Né? E como é injusto a gente fazer isso com uma pessoa. Né? E a palavra de Deus nos diz, né? Aquilo que eu quero que alguém faça,
né? Por mim eu faço pelo outro, e agora a gente usa também o reverso. Aquilo que eu não quero receber na minha vida, eu também não devo fazer com a vida do outro. Se eu não quero ser caluniada, se eu não quero que nessa desgraça aconteça na minha vida de inventarem mentiras, fofocas, boatos, né? Se eu não quero que isso aconteça comigo, então eu também não tenho nem que fazer, nem compartilhar, nem passar para frente esse tipo de notícia. Né? Nem passar, nem comentar, mas quando essas coisas chegarem em mim, elas devem morrer ali, né? Porque às vezes se corre o risco, né? Ah, eu recebi essa notícia, não sei se é verdade, mas aí vai e se passa para frente, né? E aí vai ser como essas penas que foram levadas aí, espalhadas pelos 4 cantos, e depois muito difícil de ser recolhidas. E dentro dessa virtude da justiça, nós vemos também a veracidade, que caminha junto com a justiça. Né? Assim como o ar é vital para o homem e a água para o peixe, a confiança é um elemento vital para a convivência humana. Isso é um fato. Né? A gente precisa confiar um no outro para a gente conviver bem. Mas só pode haver confiança quando se honra a verdade. Quando falha a sinceridade, e nos sentimos envoltos na mentira, no engano, na trapaça, não é possível conviver com harmonia e segurança. Né? Quando um relacionamento ele começa numa mentira, ele tende o quê? A ruir, a acabar. Né? Tudo aquilo que começa com mentira, dificilmente dá certo. Dificilmente vai para frente. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego. Você precisa ser verdadeiro. Você precisa falar ali, de fato, quem você é, a que você se dispõe, né? Quais são as suas experiências, né? Mas de uma forma verdadeira, autêntica. Aquilo que começa, na verdade, tende a dar certo. Agora, se numa entrevista você começa a mentir, você começa a se enrolar, né? Porque o entrevistador logo percebe que você está mentindo, você está inventando, você está colocando habilidades que você não tem, né? E aí, conforme a entrevista vai acontecendo, para justificar uma mentira, você inventa a segunda, né? E depois da segunda vem a terceira, e daqui a pouco você não se lembra mais do que você falou, né? E aí a pessoa percebe, eu não tenho como contratar uma pessoa que mente. Né? Se mente na entrevista, vai mentir no dia a dia, vai mentir na produção, vai mentir e não dá certo. Né? Então, tudo aquilo que nós vamos empreender, né? Tudo aquilo que nós vamos viver num relacionamento, como é importante começar na verdade. Né? Hoje, nesses perfis aí de relacionamento, né? A pessoa inventa, eu tenho 1,80 m, olhos azuis, porte atlético. Depois você vai conhecer a pessoa pessoalmente. Meu Deus do céu, não tem nada a ver com aquilo que colocou. Né? E aí vem a decepção. Né? E aí vem muito mais do que a decepção com a mentira do porte físico. Né? É a decepção com o caráter. Quem começa mentindo no pouco, mente no muito. Mente, né? Engana. Então, tudo aquilo que nós vamos empreender na nossa vida, devemos sempre fazer na verdade. Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós caminhamos na luz, quando nós caminhamos em Deus, quando nós caminhamos na transparência de falarmos aquilo que nós somos, né? Quando nós falamos de dentro, as pessoas percebem isso. Né? O nosso olhar é verdadeiro, os nossos lábios são verdadeiros, os nossos gestos são verdadeiros. Né? E quando nós mentimos, por mais que você possa ser um bom mentiroso, mas isso é transparente. Né? A gente vai percebendo aos poucos que aquela mentira mesmo, ela vai deixando aquela pessoa cada vez mais enrolada, cada vez mais, como eu posso dizer, o pai da mentira é o demônio. Né? Então, se a gente se sujeita a viver na mentira, a gente está aceitando esse caminho, que é um caminho destrutivo. Né? A verdade liberta. Né? Conhecereis a verdade vos libertará.
A verdade nos liberta da mentira, do erro, do engano, do pessimismo, né? Então, nós devemos caminhar na verdade, devemos ter essa virtude da veracidade, né? De buscar sempre falar e viver na verdade. Mas algo que é muito importante dentro dessa virtude é dizer a verdade com caridade, né? E aí nós vamos entender que muitas pessoas, né, gostam de dizer assim, eu sou uma pessoa muito sincera, né? Eu sou muito espontânea, então eu gosto de falar sempre a verdade. E aí, se a gente for parar somente em falar a verdade sem caridade, nós corremos o risco de machucar e de ofender o nosso irmão, né? Existem pessoas que, com a desculpa de serem muito sinceras ou muito espontâneas, dizem a verdade como quem atira uma pedra na cabeça ou dá uma bofetada na cara do próximo. Não dizem a verdade, mas usam a verdade como uma arma para ferir. Então, vocês conseguem entender que nós devemos, sim, falar a verdade, viver na verdade, sermos verdadeiros, mas dentro da caridade, né? Como nós vimos, a maior virtude, a mãe de todas as virtudes, né, é a caridade. Como nós vimos nas virtudes teologais, né? A caridade é a maior de todas, ela tem que ser a base de todas as virtudes. Então, se eu sou uma pessoa verdadeira, mas eu não tenho a caridade, eu posso matar o meu irmão, posso ferir o meu irmão, né? Então, por exemplo, se você precisa fazer uma correção, ou você precisa fazer uma verdade, existem formas para fazer isso, né? Então, de repente, você é responsável por um setor, e a pessoa te entregou um trabalho que estava ruim, né? Então, você pode ter a atitude de ser essa pessoa sincera e verdadeira e falar, olha, o que você fez está uma porcaria, eu não gostei do seu trabalho, né? Isso está errado. E aí a pessoa vai se sentir ofendida, diminuída, depreciada, ferida. Essa é uma forma de falar a verdade. Mas também pode ser de uma outra forma. Você pode chegar para essa pessoa e falar assim, olha, eu recebi o relatório que você fez e percebi que ele não está bom, né? Apontei ali alguns erros, apontei ali algumas coisas que não estavam boas e eu gostaria que você refizesse, né? Você trabalha tão bem, você tem tanta capacidade, então eu gostaria, por favor, que você melhorasse esse relatório. Você consegue entender? Você falou a verdade dentro da caridade, né? E a pessoa vai entender isso. Por mais que na hora ela se sinta um pouquinho mal, um pouco triste, né? Porque ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta que um trabalho que foi feito, né, seja dito que o trabalho não está bem feito. Porém, da forma que foi dita na segunda parte, a pessoa não vai se sentir ofendida, né? Poxa vida, então eu vou melhorar aquilo que eu fiz, realmente não foi bem feito, né? Mas eu não feri o meu irmão, eu não magoei, eu não rebaixei, né? E isso faz toda a diferença. São Paulo escrevia aos Efésios que preciso fazer a verdade na caridade, viver segundo a verdade no amor. Efésios 4:15. Por isso, para não nos enganarmos dizendo que eu sou muito sincero ou muito franco, é importante reconhecer qual é a intenção íntima que nos leva a atirar nos outros a verdade como uma pedra. Então, em primeiro lugar, quando eu quero, né, falar com uma pessoa de uma situação, né, mais importante, de algo, como eu disse, né, que precisa ser feita uma correção, ser falado uma verdade, primeiro eu preciso examinar qual que é esse desejo do meu coração ao fazer isso. Pode ser o desejo de ofender e humilhar, como eu dei esse exemplo. Pode ser por inveja, olha só. Às vezes eu estou me fazendo, né, de sincero, de verdadeiro, mas no fundo, a minha intenção de estar fazendo isso é porque eu tenho inveja daquela outra pessoa, né? Então eu uso dessa argumentação porque eu sei que ele é melhor do que eu, que ele faz melhor do que eu, né? Pode ser uma verdade íntima de uma outra pessoa proclamada grosseiramente em público. Acho que essa é a pior
de todas as situações, né? Além de você ser grosseiro, mal educado, faltar com a caridade, ainda fazer com que essa pessoa seja humilhada perante outras pessoas, né? Jamais podemos fazer isso, jamais, né? Eu lembro que eu escutei uma frase que eu gravei, que eu achei tão interessante, que fala assim: quando você quiser elogiar uma pessoa, elogie em público, para que muitas pessoas percebam que ela é boa. Quando você quiser fazer uma correção, sempre no particular, porque somente aquela pessoa precisa saber aquilo que ela deve melhorar, né? Então, se é um elogio, pode ser em público, elogie a pessoa, valorize a pessoa. Se é uma correção, sempre no particular, para nós não expormos os nossos irmãos, né? Para nós não expormos as pessoas que convivem conosco ali a situações que são desagradáveis. Enfim, toda verdade dita com a finalidade de magoar ou ofender é uma verdade maldita, né? Toda verdade dita com a finalidade de magoar ou de ofender é uma verdade maldita, por isso não deve sair dos nossos lábios, de forma alguma, né? Isso deve ser para nós motivo de reflexão. Sobretudo lembrando o que Jesus disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Lembra que nós já vimos um pouquinho isso na meditação, né? Então, se nossa boca fala para o nosso irmão palavras que vão machucá-lo e ofendê-lo, é porque o nosso coração também está com muita mágoa aí, né? Nosso coração, ele não está um coração manso e humilde como o coração de Jesus. Então, dentro dessa reflexão sobre a justiça, né, nós vamos finalizando aqui, pedindo a Deus essa graça, né, de nós sermos homens e mulheres justos, né? Homens e mulheres que buscam amar o seu semelhante, homens e mulheres que tenham este desejo, né, de amar a justiça e defender a justiça sempre, né? Dentro de toda e qualquer situação, né? Buscar sempre este equilíbrio, buscar sempre a verdade, buscar sempre aquilo que nós sabemos que é moralmente correto, moralmente bom e moralmente justo, né? Então, nós terminamos este momento pedindo à Virgem Santíssima, né, que nos conceda a graça de sermos sempre essas pessoas que buscam alcançar as virtudes. Buscar alcançar as virtudes para serem pessoas melhores, para serem pessoas que iluminem este mundo. Pedimos à Virgem Maria, que é a mãe de todas as virtudes, a graça de, vídeo após vídeo, nosso coração ser despertado verdadeiramente para buscarmos trabalhar em nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, nas pequeninas coisas, essas virtudes. A prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, que vão nos abrindo aí para praticar tantas outras virtudes, que nos dão o equilíbrio, que nos dão a felicidade e que nos fazem cada dia querer mais e mais amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as virtudes, rogai por nós. Então, nós já vamos colocar aí para vocês, no nosso grupo do Telegram, o nosso exercício da semana, né? Então, você que nos acompanha pelo YouTube, que ainda não faz parte do nosso grupo, quero convidar você, né? Aqui embaixo nós temos o link do nosso canal no Telegram. Entra lá, nós temos 2 grupos, né? Temos o primeiro grupo, que é o grupo das formações, nós temos a formação das virtudes. Ali também é colocado passagens bíblicas, é colocado orações, é colocado áudio, práticas, né, de devoção.
E nós temos um segundo grupo, que é o grupo da partilha, né? Que é o grupo onde você pode falar o que você está achando, o que você está vivendo das virtudes, quais são as suas dificuldades, né? E o grupo, graças a Deus, tem nos mostrado muitos frutos, né? Muitas pessoas realmente comprometidas, muitas pessoas desejosas em adquirir essas virtudes para viver melhor, né? Então, convido cada um de vocês, faça parte do nosso grupo, né? O grupo Pequeno Nada, onde nós, almas pequeninas, dentro da nossa pequenez, reconhecemos a grandeza de Deus e vamos caminhando rumo ao céu. Deus te abençoe.